objetivos fundamentais da educação, que incluem o desenvolvimento intelectual, emocional, físico e social dos alunos, e também a preparação para o mercado de trabalho, para a vida em sociedade e para a cidadania. Esse é o tema do programa de hoje. Quem fala sobre ele é a secretária municipal de Educação, Silvana de Souza e Souza. Seja bem-vinda, Silvana, desde já obrigada pela presença. Obrigada eu, Suzy, é um prazer compartilhar esses momentos aqui com você. Silvana, hoje a senhora ocupa o cargo de secretária municipal de Educação, mas já faz parte da rede municipal de ensino há um bom tempo, não é mesmo? Desde quando? Apresente a sua história, a sua trajetória na educação para a gente. Isso, eu comecei na educação municipal em 95, vim de experiência de escolas particulares, entrei como professora, trabalhei na educação infantil, no ensino fundamental. Quando houve a municipalização do ensino, que o ensino fundamental passou a ser responsabilidade do município, eu atuei nessa organização, na orientação pedagógica. Depois assumi como diretora de escola e, por fim, veio o convite para estar à frente da Secretaria de Educação. Nesse meio tempo, eu me aposentei como profissional, efetiva da rede. Me aposentei em 2020 e agora, em 2024, retornei, prestei um outro concurso e retornei como orientadora pedagógica. Ainda não exerci a função, porque estou afastada enquanto secretária, mas a educação está no sangue. Pretendo, assim, que deixar esse posto, assumir e desempenhar aí meu trabalho na educação como orientadora pedagógica. Neste período em que a senhora atua na rede pública de ensino, quais os desafios que a educação tem enfrentado? A educação, com certeza, é um desafio constante, Até porque você lidar com pessoas e cada uma com a sua singularidade, com as suas diferenças. Então, é preciso encontrar estratégias que a gente consiga atingir todos os alunos. E essa é uma grande dificuldade, porque muitas vezes aquilo que dá certo para um não dá certo para o outro, Essa parceria com a família é fundamental, então escola e família precisam caminhar juntas, porque o alvo em comum, é o desenvolvimento da criança, é a aprendizagem da criança. Então eu vejo isso como um grande desafio. Fora isso, tem as questões, que são postas por questões sociais, por questões de acesso, por questões que vão além daquilo que se pode resolver dentro do âmbito educacional, Envolvem políticas sociais como um todo, para que, de fato, a gente alcance o objetivo. O que mudou na escola de hoje em relação à escola de décadas passadas? Nós tivemos, assim, muitas mudanças na sociedade e a escola ainda busca, acompanhar esse ritmo de mudança. Nós tivemos uma mudança muito grande nesse período da pandemia, Então, assim, houve uma necessidade de os profissionais se reinventarem, de buscarem estratégias para estar próximo da criança, mesmo que num ambiente diferente do dela, E isso, para a rede municipal, foi muito complexo, porque nós atuamos com crianças de 0 a 10 anos. Então, você fazer uma aula remota para alguém que já tem autonomia, já tem os seus desafios, mas é um foco. Agora, você promover estratégias remotas com crianças muito pequenas foi desafiador, Então, tivemos que buscar cada vez mais esse acesso com as famílias. Então, para as crianças muito pequenas, a gente enviava estratégias que as famílias pudessem compartilhar com as crianças, colocava material para que as famílias viessem buscar nas escolas. Com as crianças um pouco maiores, o tentar fazer com que ela pudesse acompanhar de forma remota, gravamos videoaulas, fomos buscando alternativas
foi um momento muito difícil, mas por outro lado, eu acho que foi um momento de muito crescimento, porque a gente vê o quanto as tecnologias, elas estão postas e a gente precisa se apropriar. É claro que nada vai substituir a atuação do professor, a parte afetiva que precisa existir na educação, mas a gente também tem que se apropriar das demandas tecnológicas. E com certeza, acompanhando toda essa evolução, o papel dos educadores também mudou ao longo dos anos. Com certeza, né? Então, assim, hoje a gente vê que as pessoas já se apropriaram um pouco mais, né, na raça, mas tiveram que se apropriar desses recursos tecnológicos, e aí a gente vem nessa constante de buscar fazer com que as crianças aprendam. E hoje um grande desafio que eu vejo é o olhar para as questões socioemocionais, né? Então, assim como houve, né, todo um desafio nesse período da pandemia de fazer levar o conhecimento, com a volta dessas crianças para a escola, não era a mesma criança, né? Nós tivemos uma mudança radical de cenário em tão pouco tempo. Então, assim, a gente se orgulha de, mesmo com esse cenário tão desafiador, nós conseguimos manter o índice que Araçatuba tinha. Então, fizemos uma avaliação durante a pandemia, não conseguimos avançar, mas fomos um dos poucos municípios que conseguiu manter esse índice. E eu vejo isso como fruto do envolvimento, tanto dos profissionais que estiveram ali não desistindo das crianças, como das famílias também, né, que tiveram esse momento de cooperação. A pandemia trouxe, então, avanços positivos e não houve prejuízo de ensino? Eu creio que houve o prejuízo porque elas conseguiram manter. A gente não quer manter, a gente quer ir além. Então, houve sim prejuízos, porque eu tenho certeza que esse nível poderia ter ido muito além. Mas a gente conseguiu, ao menos, manter aquilo que já se tinha. Tá certo. Falando agora sobre educação inclusiva, em que ela difere da abordagem tradicional de ensino? Quando a gente fala de inclusão, a gente precisa superar aquele conceito de que a gente inclui só quem é deficiente. A gente precisa incluir o ser humano como um todo, porque cada um é diferente. Então, assim, a criança com deficiência, ela tem diferenças com relação à criança que não tem deficiência, mas a criança que não tem deficiência também é diferente uma da outra. E esse é um dos grandes desafios da gente conseguir fazer uma escola em que todos se sintam acolhidos, em que todos consigam se enxergar ali dentro e saber que ele faz parte, ele tenha essa sensação de pertencimento e que cada vez mais a gente consiga eliminar barreiras. Então, esse é um dos grandes desafios de uma educação inclusiva de verdade, não uma educação que você apenas matricule crianças que tenham necessidades especiais e ache que isso já é a inclusão. Outro mito, então, a educação inclusiva, ela não acaba com a educação especial? Não, a gente tem, a educação especial, ela é uma modalidade, ela está prevista na LDB, né? Então, a criança que tem uma necessidade especial, ela tem que ter essa necessidade atendida dentro do seu currículo. Então, por isso nós temos essa matrícula das crianças na rede regular e uma oferta diferenciada para ela em contraturno do atendimento educacional especializado. Então, nós temos professores especialistas que atendem essa criança 1, 2, 3 vezes na semana no contraturno, buscando fazer com que, através desse atendimento, a criança consiga eliminar as barreiras que impeçam o seu desenvolvimento regular. É claro que cada criança é uma criança e que para muitas crianças, né, aquilo que a deficiência coloca para o seu desenvolvimento, ele vai ter um ritmo diferente de uma criança que não tenha essa deficiência. Mas a gente acredita no desenvolvimento de todas elas, com um currículo adequado, adaptado para as possibilidades que cada criança possui. Por isso que as escolas especiais, então, como por exemplo a APAE, permanecem e vão continuar existindo. Isso, nós temos na APAE uma grande parceira, então aqueles casos pervasivos e sempre com o aval da família. Então a família ela tem o direito da matrícula numa escola regular.
Por mais pervasivo que seja a criança, nós temos crianças que usam oxigênio e estão na escola regular. Temos crianças que têm limitações severas, né? E estão na escola regular. É algo que precisa ser dialogado, família e escola. E havendo o consentimento da família, é possível que ela estude numa escola exclusivamente especial, como no caso a APAE. Silvana, quais os recursos hoje à disposição dos educadores para a criação de ambientes de aprendizagem cada vez mais inclusivos? Os recursos são muitos, né? Graças a Deus, assim, não faltam materiais para que os profissionais possam trabalhar. Então, temos desde recursos literários, acervo didático, a questão de jogos. Hoje a rede municipal tem Wi-Fi em todas as salas de aula do ensino fundamental, para que possa fazer uso da tecnologia, para que possa fazer uso de maneiras diversificadas para que o aluno se desenvolva. Mas nada substitui esse trabalho contínuo, né, do professor, de avaliar a criança, de retomar aquilo que foi não assimilado da maneira que deveria. Então, o papel do professor, ele é fundamental para o desenvolvimento da criança, é esse olhar, né, avaliativo. E quando a gente fala de avaliação, a gente não fala de algo que você mede o desempenho da criança para resultar numa nota. A gente fala de algo que observa esse desempenho para ver o que está faltando e oferecer aquilo que está faltando para que essa criança avance. Como já dito, a visão deve ser global. A inclusão é de todos, independente de habilidades, das origens étnicas, das condições socioeconômicas. Como então promovê-la diante de tanta desigualdade? Exatamente, a escola precisa ter um currículo que ela não venha só tendo como referência o branco, né, o que tem uma classe social mais privilegiada. Ela tem que trazer no seu currículo elementos para que todos se enxerguem. Então, valorizar a cultura afro, valorizar a cultura indígena, valorizar, né, as diferenças, as manifestações culturais que são típicas da periferia. Isso faz parte do currículo escolar e precisa fazer parte para que cada uma das crianças possa se enxergar dentro daquilo que a escola trabalha, porque do contrário a gente vai criando um distanciamento, né? Eu tenho isso como algo que é o almejado e quem não tem isso está à margem. Não, a escola, para que ela seja de fato inclusiva, ela precisa valorizar toda essa diversidade e assim dar condições para que as crianças tenham essa sensação de pertencimento. É muito importante a pessoa se sentir pertencente àquele ambiente. E aí entram ações de combate ao bullying, de combate ao racismo, né? Não dá para ficar neutro. A gente não pode simplesmente achar que não existe o racismo. O racismo está posto, ele é estrutural. E aí nós temos que desenvolver ações antirracistas, né, para que a escola também não seja um local que aumente ainda mais essa visão racista que está embutida na nossa sociedade. Que agrave toda a situação, né? Nesse processo de inclusão, de evolução do ensino, sem dúvida, a capacitação contínua dos educadores é fundamental, né? Com certeza. Nós estamos ali com o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. Sabemos o quanto é importante que essa etapa da vida escolar ela seja bem feita para que a criança possa se desenvolver nas demais etapas, né? Uma criança alfabetizada, ela consegue ler com autonomia, ela consegue interpretar um texto, então é pré-requisito para muitas outras ações. Só esse ano nós já temos organizado mais de 100 horas de formação para todos os professores focado nesse aspecto. Fora isso, né, outras formações que acontecem na rede, visando a recomposição de aprendizagem dos alunos, aquele que não conseguiu assimilar aquilo que precisava. Então, é muito importante que a capacitação faça parte da vida profissional. Temos, ficamos muito felizes com a revisão do plano de carreira, que ele conseguiu assegurar para cada professor 1/3 da sua jornada de trabalho
para atividade de estudo individual, estudo coletivo, para que aquele professor esteja cada vez mais qualificado para saber tirar do aluno tudo aquilo que ele pode oferecer. E diante dos avanços tecnológicos, já abordamos isso um pouquinho, mas qual é a evolução da educação frente às mudanças sociais que estão provenientes do avanço tecnológico? Então, a gente com certeza ainda tem muito que avançar, né? A gente sabe o quanto esse ritmo de avanço tecnológico ele é muito rápido, né? E enquanto escola pública nós temos todo uma limitação, né, para que a gente consiga ter todos esses recursos, mas eu não acredito que isso é o mais importante. Eu acredito que o mais importante não é ter inúmeros recursos, é o uso que a gente faz desses recursos. Porque se esse uso não for um uso de uma forma diferente, tanto faz eu ensinar a tabuada pela repetição, quanto eu ensinar a tabuada pela repetição, projetada num data show, a metodologia foi a mesma. Então, o que faz a diferença é que aquilo que for desenvolvido com as crianças, que ele seja desenvolvido com qualidade e não dá mais para ser aquele formato expositivo. Então, assim, as crianças precisam estar na atividade, né? Então a gente fala muito de metodologias ativas, de aula invertida, na interação. Né? A tecnologia trouxe isso, uma maior interatividade. Que as crianças elas sejam realmente protagonistas, que elas não sejam colocadas, né, como alguém que só está recebendo conteúdo, mas que ela vai em busca também desses conteúdos. Tudo isso é muito positivo, mas nós sabemos que a tecnologia também traz alguns dilemas, como por exemplo o cyberbullying. E aí, a escola tem dado conta, tem conseguido lidar com isso também? É algo muito complexo, né? Por isso que a gente... desafio. Por isso que, assim, tudo tem o seu lado positivo e negativo, né? A gente vê ali a inteligência artificial bombando, inúmeras estratégias. E se a gente não tiver esse momento ali na escola, professor, aluno, chega uma hora que você já não sabe mais quem está produzindo. Se é o estudante, se é a inteligência artificial. Então, é um grande desafio a gente se apropriar disso e fazer disso um uso significativo, um uso consciente. E eu acredito muito na educação como algo que proporciona também valores. Então, você tocou na questão do cyberbullying e isso de fato acontece. A gente vê o quanto a rede social ela coloca modelos, ainda que não seja a questão do bullying, que é um grande desafio, mas nós vemos sempre modelos, né? Nós vemos pessoas sempre felizes, sempre bonitas, sempre bem arrumadas, que muitas vezes vai fazendo com que o lado emocional daquele que não se enxerga daquela forma, ele vai sendo afetado. Então eu acho que as redes sociais, elas são um grande dificultor nessa questão da estabilidade emocional, das pessoas estarem se sentindo bem consigo mesma. Então esse é um desafio que chega na escola. Até por isso o socioemocional é o foco hoje, Exato. né? Silvana, como melhorar a prática educacional para a promoção do desenvolvimento integral dos alunos? Já que nós falamos sobre isso também. Exato. A escola, ela não pode mais ficar com apenas os conteúdos acadêmicos. Hoje, a gente fala muito desse desenvolvimento integral. E o desenvolvimento integral, ele envolve as relações humanas, né? A gente vê pelo mercado de trabalho hoje, não basta você ter conhecimento, você tem que ter o conhecimento e tem que saber se relacionar com as pessoas. Para muitas empresas, isso vale até mais do que o conhecimento que a pessoa possui. Exatamente. Então a escola já precisa ser um local que dê palco às relações sociais saudáveis, né? Que dê palco a partilha de opiniões com respeito, para que fora da escola as pessoas também saibam respeitar a opinião. Muitas vezes a gente vê verdadeiras guerras porque um pensa diferente do que o outro. Então faz parte desse desenvolvimento integral trabalhar também o respeito à opinião alheia, o respeito às diferenças, o respeito
as diferentes composições de famílias, para a gente tentar formar aí uma geração menos intolerante, menos, né, que se volte para resolver os problemas de formas agressivas, como a gente vê. Então, tudo isso faz parte desse desenvolvimento integral e, claro, né, o carro-chefe é o desenvolvimento acadêmico, é a aprendizagem, mas isso não pode se esvaziar das questões sociais. E tudo isso é um trabalho de formiguinha, né? Porque nós estamos falando de cultura, de mudança cultural, né? Sim. Silvana, a evasão escolar continua sendo uma realidade, sempre foi. É possível mudar esse cenário? A gente busca mudar, né? Para nós, cada criança que se evade da escola é aquela sensação de fracasso, de que tudo que a gente fez foi em vão, né? Porque é uma vida que está sendo privada de oportunidades. No ano passado nós tivemos 4 crianças evadidas na rede, então se a gente pegar em termos percentuais, temos 17 mil alunos, mas essas 4 crianças para nós foram frustrantes, porque existe todo um processo, né, para evitar que a evasão aconteça. Então as escolas monitoram, chegou ali num limite preocupante, aciona a família, aciona conselho tutelar, fazemos reuniões em redes, justamente para evitar que ao final do ano essa criança tenha abandonado a escola. Diante desses números que você me apresentou, é possível afirmarmos que a escola está cada vez mais atrativa, procurando ser cada vez mais atrativa? A escola atrativa, né? Acho que as famílias também enxergam na escola essa necessidade, e aí vem também a questão do quanto a gente precisa de leis que respaldem a escola nesse sentido. Então a gente tenta primeiro pelo convencimento, de mostrar para a família que aquilo é importante, que a criança precisa estar ali. Quando todas essas estratégias falham, a gente vai pela lei, vai pelo Estatuto da Criança, que é direito da família, aciona o Conselho Tutelar, muitas vezes o Ministério Público entra em ação também para que essa criança não tenha esse direito negligenciado. Então, acho que é uma soma de esforços. Hoje, quais são os grupos demográficos mais propensos à evasão escolar e por quê? Com certeza é a periferia, né? A gente sabe que muitas vezes, embora a gente atue com crianças de até 10 anos, né? Eu creio que isso em grupos etários maiores acaba sendo um problema mais complexo, porque aí entra também a questão do estudante deixar a escola para tentar trabalhar, para tentar ter provento para a família, mas a gente vê que os grupos mais vulneráveis, eles têm um desafio maior, até porque muitas vezes é difícil para uma família, né, que não vê muita perspectiva de melhora, acreditar que a escola possa ser algo significativo para a criança, possa ter a diferença. Então esses são os grupos mais vulneráveis que a gente procura focar e trazer para dentro da escola, entendendo essa necessidade. Muitas vezes a evasão escolar, ela envolve pobreza, problemas familiares, violência, né? A falta de recursos educacionais também, são causas que fogem, que não se restringem à área da educação. Como lidar com tudo isso, né? É uma visão muito abrangente. Exatamente. Nós temos um trabalho muito focado que nós chamamos de reuniões em rede. Hoje mesmo, eu saí da secretaria, tinham 2 reuniões em rede acontecendo. Que não envolve só a educação. Não envolve só a educação. Então, são casos em que, esgotados os recursos que dependem da educação, a gente precisa chamar o CRAS para conversa, a UBS para conversa, o CAPSI para conversa e pensar juntos, né, qual a estratégia para que aquela criança tenha as condições de desenvolvimento garantidas, tenha o acesso à escola, tenha o acesso à saúde garantido. Então é um trabalho muito constante que é feito pensando em rede mesmo, porque não tem muitas questões que extrapolam aquilo que a educação pode fazer. Mudando de assunto, o brasileiro tem o hábito de falar mal da educação pública. O que precisa para mudar isso? Na sua avaliação. Eu sou fruto de escola pública, me orgulho muito disso e eu vejo que muitas vezes, quando as pessoas criticam a escola pública, é porque elas não têm a dimensão do que é a escola pública. Então eu acho que esse é um foco que a gente precisa colocar. A escola pública, ela está posta para todos, né? A gente vê muitas vezes pessoas
comparando, mas na minha época não era assim, na minha época todos queriam estudar. Mas aí a primeira pergunta que eu faço é, né, na sua época, quantos % da população tinha acesso à escola? Então só ficava mesmo na escola aquele que não tinha dificuldade de aprendizagem, aquele que não tinha deficiência, aquele que não era vulnerável. Então era uma escola para poucos. E nessas circunstâncias é fácil você fazer uma educação com bons índices, né, em termos quantitativos. Mas o aspecto qualitativo ele não pode ficar de lado, né? Então hoje nós temos uma escola para todos, né? Então, e temos alunos brilhantes na escola pública que se desenvolvem, que vão muito além, e é algo que a gente precisa buscar, essa melhoria contínua, mas eu vejo os esforços da escola pública, a qualidade que existe ali e com certeza, né, precisamos defender, né, o quanto a escola pública é importante para a garantia do acesso, da dignidade das pessoas. Quais são hoje as tendências emergentes na área da educação, as novidades e como elas estão moldando o futuro da aprendizagem? Um dos aspectos que não dá para deixar de lado é a questão tecnológica, né? Acho que isso tem sido um ponto que tem impactado a educação. E como eu já disse, né, a gente vê que isso é algo que não dá para ficar para trás, não dá para a gente fazer de conta... Retroceder ou fazer de conta que não está aí, né? Que o mundo não está nesse processo de evolução, mas o que faz de fato a diferença é a forma como a gente utiliza essa tecnologia, é a forma como olho no olho, principalmente nessa faixa etária, é muito importante. A gente vê em termos de educação como um todo, o quanto o ensino remoto tem dado acesso à universidade, tem toda uma discussão nisso, né? Os prós, os contras, mas não dá para negar que isso trouxe um grande acesso. Mas no caso da faixa etária, né, da educação municipal, eu entendo que por mais evolução que haja na questão tecnológica, de equipamentos, de conectividade, nada vai substituir essa interação do professor com o estudante, do estudante com o estudante, porque é fortalecendo as relações humanas, fazendo uso, claro, da tecnologia, é que eu acredito que está, de fato, o desenvolvimento das pessoas, para que ele possa fazer uso dessa tecnologia de uma forma ética, moral, consciente. Então, creio que esse é o foco. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Essa foi a participação da secretária municipal de Educação, Silvana de Souza e Souza, no programa Tema Livre de hoje. Silvana, muito obrigada mais uma vez. Falar de educação é sempre necessário, fundamental e muito bom. Eu que agradeço, foi um grande prazer partilhar aqui com você essa trajetória na educação que é a minha grande paixão. Muito obrigada. E obrigada a você pela audiência. O programa Tema Livre volta na próxima semana pela TV Câmara, no canal 6 da NET, pelo YouTube e pelo Facebook. Continue com a gente acessando o site aracatuba.sp.leg.br ou o QR Code que aparece na tela. Até semana que vem.